Olá e bem-vindos a mais um ciclo de debates virtuais de Money Report. Eu estou aqui hoje para falar sobre a diversidade nos conselhos de administração, juntamente com 4 convidados especiais. E esse é um tema importantíssimo nos dias de hoje, diversidade de maneira geral e também a governança que deve ser instalada nas empresas. Eu vou começar a nossa conversa aqui lembrando uma frase que foi dita por Winston Churchill no meio da Segunda Guerra Mundial. Ele disse o seguinte: este não é um período de calma e conforto, é um tempo de ousadia e de resistência. Essa frase ela é muito propícia para o que nós estamos vivendo hoje, porque, afinal de contas, após a pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar, tivemos que ousar e, principalmente, tivemos que resistir às grandes dificuldades que surgiram com o coronavírus. O nosso país ainda engatinha em termos de governança e compliance, mas Money Report está sempre de olho no futuro. E, por isso, nós vamos discutir hoje um tema que chama muita atenção e que é extremamente importante para essas questões de governança, ou seja, a diversidade. Hoje nós estamos aqui com 4 conselheiros de empresas, pessoas que conhecem muito bem como o compliance é importante para que as companhias deem certo no Brasil, e são eles o Antônio Piponzi, Cláudia Elisa Soares, Eduardo Gouveia e Giovana Donello. Antes de começar a chamar cada um deles para dar o seu depoimento, eu queria agradecer o nosso patrocinador de hoje, que é a Solstick, que vai ser representada aqui no nosso evento virtual pelo Flávio Batel, que é Managing Partner da empresa. E, além disso, eu sempre agradeço, evidentemente, a Atmo Digital pela cessão da plataforma, através da qual vocês podem fazer as perguntas utilizando esse espaço que está aqui logo embaixo do nosso vídeo, no qual você pode colocar o seu e-mail e fazer a sua pergunta. Eu peço desculpas de antemão, porque sempre é difícil atender a todas as questões que surgem através da plataforma, mas, na medida do possível, vou tentar juntar uma com a outra e atender a todos. Eu peço que vocês escrevam o nome de vocês ao final da pergunta, porque, às vezes, o e-mail tem alguma sigla, é difícil entender qual é o nome e é sempre bom dar o crédito e a autoria à questão que é feita. Nós vamos começar, então, pelo Antônio Piponzi, que vai ter 10 minutos para falar sobre esse tema, que é a diversidade nos conselhos de administração, sobre a importância da diversidade, e, a partir daí, depois eu chamo os nossos outros convidados, e depois disso teremos uma participação especial do nosso debatedor e finalizamos com as perguntas da nossa audiência. Então, vamos lá, Piponzi, diretamente da praia, você que está aproveitando esse período de reclusão para estar, pelo menos, numa situação melhor que a nossa. Vamos lá, então, 10 minutos. Estou procurando ocupar meu tempo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Estou procurando aproveitar a beleza que é a gente trocar um tempo dentro de um carro por um tempo em que você pode ter conversas como essa. Eu talvez nesse mesmo momento estaria dentro de um carro, enfrentando o trânsito. Eu acho que para mim é muito prazeroso poder usar esse tempo dessa forma, ganhando experiências, trocando, é maravilhoso. Bom, sobre o tema de hoje, eu queria começar falando o seguinte: quer dizer, eu presido o conselho da Raia Drogasil, eu trabalhei minha carreira toda foi feita em farmácia, eu sou um engenheiro civil que depois, por um acaso dos acasos, acabou fazendo uma carreira num negócio que era do meu pai, era uma rede de farmácias, tinha 7 lojas, e depois de um certo tempo, nós éramos 3 filhos, tá? Eu tinha um irmão e tinha uma irmã, e eu, como falei, meio que por acaso fui trabalhar com o meu pai, talvez até com um certo comodismo, porque eu tinha feito mestrado em engenharia de estruturas, era um negócio extremamente abstrato, eu estava infeliz, aliás, não defendia a tese, tá? Sou que não ministro, não sou mestrado, não falo que sou não, porque a tese eu acabei não defendendo. Mas, então, comecei a compor o núcleo da terceira geração junto com meu irmão, e em algum momento a minha irmã estava um tanto quanto infeliz com o casamento dela,
E ela veio me procurar. Ela falou, olha, eu preciso mudar de vida. Ela tinha feito só colegial, naquela época era típico, as mulheres faziam simplesmente estudavam e iam depois cuidar dos filhos, da casa, etc. E ela estava bastante infeliz por conta disso. Ela veio conversar comigo, ela queria voltar a estudar, como de fato voltou e se formou advogado, mas ao mesmo tempo queria trabalhar na empresa. Foi assim um pandemônio, para falar como é que uma mulher vai sair de casa e vai trabalhar na empresa. Primeiro que ela vai estar tomando o pão de vocês, tá certo? E segundo que não é o lugar para uma mulher, tá? Eu tive uma experiência muito interessante, porque sem falar de mulher no mercado de trabalho, sem pensar em alguma coisa, tá certo, da ordem do ponto de vista de compliance, de cotas, o que fosse, eu realmente falei, mas por que ela não poderia trabalhar, tá? E eu não sei nem se eu convenci meu pai, porque ela veio meio que à força, tá? Porque é uma coisa de justiça, de direito. E a gente formou uma dupla, uma trinca muito interessante, e minha irmã sempre foi um ponto de equilíbrio dentro desse trio. Tá? Nós sempre nos demos muito bem, fizemos 20 anos dessa terceira geração, a gente cresceu a empresa aí se tornou uma das 3 maiores do mercado ao longo desse período. Mas eu sempre vivi toda a minha vida profissional tendo uma mulher ao meu lado e percebendo o quanto isso me dava um certo equilíbrio. Tá? Eu diria que a gente teve algumas coisas interessantes em varejo, que a gente teve a primeira gerente de loja mulher em farmácia, todas as vezes que competiam conosco, sei lá, São Paulo, do Brasil, porque a gente já tinha uma abertura nacional no final dos anos 80, e também a primeira gerente regional, que seria uma média gerente, mulher também. Então, eu sou daquele que servi numa empresa e, posteriormente, a empresa foi se desenvolvendo, crescendo, e o papel das mulheres na empresa, por ser uma atividade em que a maioria dos profissionais de farmácia são mulheres, por ser uma atividade de varejo em que você tem, tá certo, a renda, pelo menos a tradição até aqui, não é um mercado que paga uma renda suficiente para o sustento da família. Então, é um emprego que sempre foi um emprego visto como um emprego que a mulher se encaixa muito bem. Então, hoje nós temos, dentro dos nossos quadros, 65% das pessoas são mulheres no todo. Tá? Desses 65%, 63%. Em lojas, 65%. 47% em centros de distribuição, que é uma coisa bastante rara, porque centro de distribuição normalmente também é um trabalho visto só para o homem, tá? Então, praticamente é metade, tá? E 52% no corporativo. Agora, quando a gente fala de lideranças, a história é outra. Tá? A média liderança, tá? Aquela liderança a liderança média é mais ou menos metade, 46%, e a operacional, que seria aquela de loja, 67%, que é o número que eu coloquei. Agora, quando se fala da executiva, são 17% de mulheres. Esse número vem crescendo. Eu poderia dizer assim, é muito difícil uma empresa, quer dizer, que, para mim, eu sempre trabalhei, quer dizer, com um modelo mental, tá certo? Que, sabe, a mulher no trabalho é fator de competitividade, mas nunca diferenciei, falar vou ter ou não vou ter mulher. E até hoje, muitas vezes, em algumas discussões, eu falo, puxa, mas será que faz sentido? Tem gente que diferencia salário de homem, de mulher, depois eu vou entender gradativamente que tem. É muito mais fácil pagar pouco para uma mulher, porque de repente é uma renda complementar, tá? A mulher vai ficar grávida, então, ficando grávida, de repente ela vai ter licença, consequentemente eu vou perder. Então, a gente vai entendendo um pouco essa realidade. Agora, esta realidade, quer dizer, da discriminação, eu diria assim que nunca passou perto de mim, ou não passa perto muito desse ambiente que a gente comentava, de um empresariado do país que está à frente das grandes empresas e que hoje tem uma cabeça muito amadurecida. Tá? Agora, o fato é que, à medida em que que o tempo está passando, a gente está preenchendo cada vez mais o quadro executivos com mulheres. E isso tem sido um fator de competitividade. Pode ser que a gente fale, a gente até comemora, fala, puxa, mais um executivo mulher, mais um executivo mulher. Quando a gente está falando de 17%, 17% inclui conselho, tá? Quando a gente está falando só porque conselho a gente tem 2 mulheres em 10, tá? O 17% se refere a uma base de 30 pessoas, seriam alguma coisa como 8, né? 8 executivas, 5, 6 executivas mulheres, eu estou achando até pouco, esse dado eu recebi. Mas, enfim,
Quando a gente fala disso, realmente é bastante interessante, é sempre bem-vinda que a gente tenha executivas mulheres, mas nunca com essa preocupação no compliance. Agora, por que eu vejo que a gente tem, quando chega ao conselho, a gente só tem 2? Esse nível executivo aqui não está correto, porque realmente, pelo menos 8, na minha cabeça eu tenho de 30, deve ter mais ou menos alguma coisa como 8 sobre 30, isso aí é o que eu me atrapalhei um pouco, seria 25%, vai 20%, 25%, coisa dessa ordem, que não deixa de ser um número ainda baixo. Mas esse número cresce com facilidade. O que realmente hoje demora mais para crescer, e aí vem o tema central, que é a questão do conselho. Eu acho que os conselhos sempre trabalharam dentro de uma visão de trazer pessoas com experiência, e se ousam. Então, os conselhos de hoje ainda têm uma predominância de cabelos brancos, gente em uma faixa de média de 55 a 60 anos, que, para mim, não representam mais o perfil de um conselho de uma empresa competitiva. Eu acho que a idade média dos conselhos ela tende a cair, ela está caindo de maneira muito forte, na medida em que você hoje lida com um mundo muito diferente, com grandes transformações. Então, a coisa de você, em primeiro lugar, já trazer gente mais jovem, você já está facilitando a diversidade, no que tange a sexo, a gente pode falar sobre outros temas também de diversidade, mas vamos focar na questão de sexo. Eu acho que, naturalmente, porque o que acontece? A mulher ela entrou mais tarde no mercado de trabalho. É indiscutível. A minha geração, tá? Eu tenho 67 anos. A minha geração, as mulheres, realmente, todas as mulheres, toda a minha turma de escola, tá? De politécnica, todas elas, as mulheres não trabalharam. Tem uma ou outra, era exceção. Esse movimento foi gradativo. Então, o que acontece? A entrada mais tarde das mulheres fez com que, de uma forma ou outra, o crescimento delas se desse, tá certo? Num tempo diferente. Então, eu acho que isso, hoje, vai ser potencializado quando se fala, seja de executivo, crescimento, seja de conselho, isso, para mim, já está marcado. Isso, para mim, já está contratado. Para mim, é uma coisa... Eu acho que a gente tem, sim, uma série de preocupações com relação a cotas, tá certo? Especialmente quando se fala de raça. Eu sou favorável à cota de raça de universidade, por tempo determinado, até que efetivamente se corrijam distorções. Mas eu acho que o movimento, a participação da mulher em conselho, eu acho um movimento que ele é natural. Para mim, eu diria assim, é desnecessário. É um fator de competitividade. Para mim, se eu não sei como é que está meu tempo, porque eu estou sem relógio, mas um dos fatores que eu acho assim, mais claros para a gente entender, eu acho que é a diferença de modelo mental, a capacidade que a mulher tem de lidar com o intangível. Quando a gente fala em temas como branding, como a gente fala em temas como hoje o conceito de centricidade do cliente é uma coisa, se você entender o modelo de raciocínio que baseia muito mais no emocional do que no racional, eu acho que a mulher dá um equilíbrio a isso que é extraordinário. Então, eu, sinceramente, não sei se eu vou ser malhado aqui, mas eu acho que é uma coisa totalmente natural. Hoje a gente tem 2 mulheres, o conselho está preparado já, provavelmente, por uma questão de lógica. A gente deve ter uma terceira vaga dentro do nosso conselho. Então, eu vejo assim, essa é a forma como eu vejo. Então, tem uma questão de tempo, a mulher entrou mais tarde, mas hoje tem um movimento contrário que ajuda muito, é o fato que a idade média de conselho é menor, ela vai ser menor, é uma questão de competitividade. Isso puxa também a executiva, de uma forma ou outra, puxa o todo. Então, eu acho que esse é um tema. Eu sou muito simpático a discutir a mulher no trabalho, eu sou muito simpático a ter as mulheres no mercado de trabalho, isso é minha história, tá certo? De ter dentro da empresa. E agora, eu acho que isso não é eu não vejo como fator olhando o macro, tá? Lógico que quando você sai do ambiente das grandes empresas, aí você é diferente. Mas se estamos falando de conselho, eu acho que é um movimento que vai acontecer com uma certa naturalidade. Obrigado, Piponzi. Podemos ficar por aqui e depois estou à disposição para respostas aí, para perguntas. Sem dúvida. Vamos aqui, depois a gente retoma pelas perguntas. E agora nós vamos passar a palavra para Cláudia Elisa Soares, que está com um fundo de tela fabuloso, assim, extremamente... Airbnb. Opa! Bom, primeiramente, boa tarde aí, boa noite já a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, Luísa, aí pelo convite. E fiquei muito feliz de ter sido convidada para esse webinar. Primeiro porque
Tanto o Piponza quanto o Eduardo, quanto a Giovana, são amigos queridos, então sempre é bom a gente estar no meio de gente que a gente gosta e que a gente já teve em ocasiões anteriores juntos, né? E segundo, porque realmente o tema, ele é um tema que me agrada muito, né? Eu poderia dizer que é porque eu sou mulher, mas, na verdade, eu diria que até não é por isso que me agrada muito. E aí, eu queria trazer, Aloysio, nesse momento aí que você deu esses 10 minutos para falar, eu queria trazer um pouco assim do que eu mais gosto do tema diversidade, que é o uso dessa palavra num contexto, num âmbito mais amplo, né? Então, eu vejo que o tema ele ganhou relevância principalmente por conta de mulheres, mas, sendo bem honesta, a minha apreciação é que, quando a gente pensa os conselhos de administração e a evolução que eles sofreram ao longo dos últimos anos, a gente já vem falando sobre diversidade há bastante tempo. Eu diria que houve um momento de a gente estar falando de diversidade na hora que a gente começou a discutir a composição do conselho e começou a ver a importância de a gente ter pessoas no conselho que representem diferentes backgrounds, diferentes experiências, diferentes até regiões, né? Por exemplo, um board de uma empresa que atua não só no Brasil, como no mundo inteiro, muito importante pensar que a gente deveria ter algum representante estrangeiro de outras regiões onde aquela empresa trabalha, opera, né, naquele board. A dificuldade é escolher qual que é o idioma que vai ser falado, né, porque aí já não é todo mundo que fala inglês, mas, a priori, é um problema bom, é uma motivação a mais para aprender algo novo, novo idioma, né. Mas, no final das contas, eu acho que assim, esse tema, em conselhos, ele já vem desde essa discussão de composição, e aí nessa evolução dessa discussão, eu vejo que a discussão sobre gênero em conselhos, ela ganhou relevância, e como o Piponza está falando, eu acho que é assim, uma leva que mais recentemente tem ganhado espaço nas discussões de formação de conselhos é a questão geracional. Nas empresas, a gente já fala dentro do corpo executivo há muito tempo disso, né? Os líderes têm que lidar, né, os CEOs da vida, eles têm que lidar com 4 gerações convivendo dentro do ambiente, já hoje em dia. E nos conselhos, isso não acontecia tanto. Normalmente, o que a gente via do perfil das pessoas que eram conselheiros eram pessoas já experientes, que tinham sido CEOs, né? Idade acima de 60, e eu diria que a próxima leva de discussão é como a gente aumenta a diversidade geracional dentro das empresas, né? E a próxima, eu acho, no Brasil, será essa discussão da diversidade em termos de raças, né? Eu não vejo assim, eu acho que nos Estados Unidos isso já é super comum, né? Já tem automaticamente uma preocupação com negros, mulheres, diferentes pessoas de orientação sexual, mas eu diria que, assim, no Brasil isso ganha um espaço maior cada vez, e nos conselhos eu diria que isso é um crescente. E aí eu queria dar assim, uma opinião minha, né? A gente sempre, quando é convidado para um webinar, fica falando, puxa, o que eu vou falar que agregue valor, ou que seja alguma coisa que eu realmente pense, né? O que eu penso é o seguinte, por mais que a gente coloque para dentro dos conselhos pessoas diferentes, o que é mais importante é o que faz os conselhos estarem realmente preparados para uma discussão em que as diversidades sejam acolhidas. Em outras palavras, não adianta você ter um conselho que tem pessoas de diferentes backgrounds, ou diferentes gerações, ou diferentes gêneros, e, na verdade, você não tem instalado no conselho uma cultura ou um funcionamento aberto, acolhedor, para que cada uma daquelas pessoas tenha as suas ideias verdadeiramente escutadas, acolhidas e consideradas. Então, eu acho que esse é o maior desafio dos conselhos de administração, aonde, quando a gente pensa o que a gente ainda tem hoje, até independente de ter diferentes gêneros e tal, são pessoas, em geral, que já tiveram muitas posições de poder,
pessoas que têm o seu posicionamento forte, gente que teve ótimas experiências, carreiras de sucesso que os levaram ou as levaram a serem conselheiros, e, portanto, as pessoas chegam com muita opinião. Mas, na verdade, o conselho ele é um passo diferente no que é o amadurecimento até de um executivo, de um profissional. E aí eu estou dando uma perspectiva até diferente do Piponza, muito legal ver a história dele, com a empresa dele e família. No caso, eu trilhei uma carreira para chegar em conselho. E, assim, houve uma evolução de uma diversidade de competências que eu tive que aprender, eu tive que começar a demonstrar, né? Então, e hoje o que eu percebo mais, estando nos conselhos, é que a gente ainda tem um ambiente em que a gente tem muitas pessoas que chegam com os seus... com as suas vaidades ou com os seus hábitos, né, de terem sempre sabido todas as respostas para tudo, e aí fica difícil, né, chegar lá naquele momento, 10 pessoas, falar, putz, isso aqui eu não sei. Mas qual que é a realidade? Se a gente mesmo espera e acredita que o que faz a diferença numa empresa para o futuro com mais sucesso é um conselho diverso, é uma empresa mais diversa, se a gente acredita nisso, a gente tem que ter um conselho onde haja essa abertura, onde haja essa compreensão de que a gente vai trazer a bordo pessoas que não é todo mundo que sabe de tudo. Então, haverá, sim, aquela necessidade do reconhecimento da vulnerabilidade, falar, gente, desculpa, essa mudança aqui do IFRS não sei o que é, me explica. E eu acho que as pessoas não dizem isso. Eu tenho a sensação de que não existe essa abertura, esse ambiente ainda de total confiança, onde as pessoas deixam cair as máscaras das certezas e elas se posicionam com relação às suas dúvidas, as suas, às vezes, até, assim, dúvida mesmo, olha, isso aqui eu não tenho certeza como votar. E, para mim, isso é o que traz a melhoria da qualidade de funcionamento daquele conselho. Aonde não existe isso, o que acontece é, uma pessoa é expert num tema, normalmente se espera para aquela pessoa falar, e aí os outros seguem. E, na verdade, para mim, o Conselho do Futuro é onde terão membros independentes da diversidade de gênero, raça, idade, background. É um conselho em que as pessoas elas são acolhidas para trazer o contraditório, para realmente abrir a guarda do que não sabe e pedir mais explicações e por aí vai. Então, eu acho que isso é o que tem que ocorrer. Aí a dificuldade é assim, para a gente ter um conselho assim, eu acho que é mais fácil quando a gente tem realmente pessoas diferentes a bordo, porque essas pessoas, até por terem sido escolhidas, diferentes que são para estar a bordo, elas são chamadas a opinar, é o que eu penso, né? Mas aí eu acho que existe um pouco ainda de um movimento de assimilacionismo, né? Quer dizer, o que é isso? A pessoa, ela não parte sempre para o confronto, porque também se partir ou se for tão diferente, ela é espirrada do sistema. Então, tem alguma coisa que a pessoa tem que trazer como forma de tentar ficar um pouco mais similar. Vou dar um exemplo. Normalmente, as mulheres, elas são, ou mais, eu vejo pelo menos, né? Elas dizem muito o que pensam e muitas vezes falam uma frase com um pouco mais de palavras, né? Se você faz isso constantemente como mulher no board, eu sinto, os homens presentes se cansam. Então, existe uma coisa de você refletir mesmo sobre que habilidades, mesmo estando naquele ambiente, mesmo tendo sido escolhida porque, ok, eu sou diversa, sou uma mulher, né, fui trazida para cá, mas é bom cuidado que são características que talvez facilite, e nesse caso no board, com mais homens, facilita quando tem lá uma mulher presente que vai ter uma abordagem um pouco mais pragmática, assertiva, com menos palavras, né? Então, assim, esses são muitos dos pensamentos que eu tenho, assim, ok, a gente vai estar discutindo isso, mas para realmente ter uma abertura real à diversidade, em vez de ter as pessoas lá, o que é importante é o grau de confiança desenvolvido no conselho
para que a gente realmente consiga fazer valer a diversidade, o contraditório e aproveitar toda a potencialidade das pessoas que foram colocadas ali naquele conselho. Obrigado, Cláudia. Eu queria fazer só um comentário antes de passar a palavra adiante, que é o seguinte, sobre essa questão aí do fim das certezas absolutas. Acho que 2 anos atrás, se não me engano, houve um empresário que manifestou seu desconforto em não entender o mundo digital das startups. E esse empresário era ninguém menos do que Jorge Paulo Lemann. Se o Jorge Paulo Lemann tem a humildade de dizer que ele tem uma certa incapacidade de entender o que está se passando no mundo atual, por que os outros também não podem ter essa humildade? Né? Exatamente o que eu penso. Então, Isso mesmo, Luiz. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, se um dos homens mais ricos do mundo, não só do Brasil, consegue mostrar para todos que nem sempre ele tem a visão totalmente correta, ou ele é o dono da verdade, essa é uma grande lição para que a gente saiba que existem limites para o nosso conhecimento e também a nossa opinião. Vamos passar, então, para o Eduardo Gouveia, diretamente, digamos, não diretamente, né, mas depois de passar um ano de sabático, longe das atribuições do mundo real, agora teve que entrar num outro sabático, que é o do coronavírus, não é verdade? Verdade. Então, Obrigado, Aloysio. Um prazer estar aqui com vocês, no meio de tanta gente bacana que eu adoro aqui. Realmente foi isso que aconteceu. Depois da minha vida executiva, 10 anos numa vida executiva aqui intensa, eu resolvi dar uma parada na carreira e fui morar quase um ano em Londres com minha mulher, com ênfase em vinho e turismo. Então, foi realmente uma desconexão muito bacana e estou há um ano de volta aqui no Brasil, depois da reflexão de carreira, de vida, de essência, e resolvi fazer uma carreira diferente, cumprir um ciclo diferente. Como a Cláudia falou, eu comecei a tentar desaprender todas as competências para que eu fui treinado. Confesso que às vezes é difícil, que às vezes quer meter a mão e não pode, enfim. Então, eu resolvi fazer um ciclo novo de conselho e tentar reaprender, reoxigenar a minha carreira investindo em startup. Então, eu sou investidor em 6 startups, dentro de Cuba e Nova Bra, então tem sido uma jornada muito legal conviver com essa molecada e reaprender um pensamento sistêmico diferente do que a gente está acostumado. E para mim tem sido ótimo, porque como observador eu tenho vivido um pouco esse universo de startup, de incerteza, de decisões ágeis, sem tanto playbook, como a gente é treinado numa vida corporativa. E eu tenho convivido em 5 conselhos de administração de empresa grande, que tem todo um playbook, tem toda uma regra, tem todo um regramento de planejamento, de cuidado, de governança. E eu tenho tentado estimular um pouco essa turma um pouco mais organizada, que era a minha cabeça um pouco do passado, para pensar e oxigenar um pouco o pensamento. Isso faz parte da diversidade. Tá? Eu tenho convivido com muito jovem e tenho tentado estimular um pouco os conselhos a pensar em mudar um pouco a idade média, trazer... Eu tenho um prazer enorme de estar hoje no Grupo Moura, na Bateria Moura, como conselheiro lá independente, na evolução da governança muito grande, que é um mix da terceira geração com a segunda geração, com independente. Muito orgulho com o Marcelo Silva, dividindo o conselho lá, que é um guru, é um amigo, é um ídolo para mim. Realmente eu olho para aquele cara e dizer, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. E eu acho que tem sido muito bacana. E diversidade é um pouco o que Cláudia falou, o que Ponzi falou. Eu fui criado numa família feminina, lá pernambucana, nordestina, matriarcal. Mamãe mandava muito mesmo, e papai obedecia. E eu sou mais velho de 4 mulheres irmãs depois. Tenho 2 filhas, 9 sobrinhas e um sobrinho só. Então, eu fui criado dentro do universo feminino, de um pensar mais holístico, mais aberto, de um pensar mais emocional. E isso foi muito bacana, porque isso me treinou desde menino a olhar para esse lado com um pouco mais de abertura, um pouco mais de acolhimento, que a palavra correta é essa. E eu sou doutrinado dentro de casa, todo dia, porque eu tenho 3 mulheres aqui, muito fortes também, duas executivas,
E isso é muito bom, porque eu, de vez em quando, dou uma escorregada e levo um puxão de orelha aqui em casa. E isso vai me empurrando, olhando um outro olhar. Isso tem me ajudado muito agora, numa posição de aconselhamento, numa posição um pouco mais de suporte, a ter um olhar um pouco mais aberto para isso. Então, a gente tem visto muito, Luiz, eu vou endossar um pouco o que a Cláudia falou, e conselhos diversos, como o Piponzi falou, com gênero, com raça. Eu sou nordestino, com muito orgulho, vim para São Paulo com 40 de idade. Então, eu sei exatamente que é uma realidade diferente, Nordeste contra Sudeste, no sentido de são realidades diferentes, com perspectivas diferentes. Então, isso ajuda muito a olhar o Brasil de forma diferente e trazer uma opinião que a gente não é só a Faria Lima, a gente tem outro Brasil que sai da Faria Lima, e isso é muito bacana, porque uma diversidade só de região, você já vê que tem opiniões que você consegue contrapor. As discussões é muito bacana conhecer fortemente, 40 anos da minha vida foi lá em Recife, então isso eu percebo claramente hoje uma discussão de conselho, que trazer gênero, trazer geografia, trazer background, trazer idades diferentes, tem sido super proveitoso. O debate começa a enriquecer de uma forma muito antagônica, diverge para convergir lá na frente. Então, e o papel da gente é supervisionar a gestão, né, um pouco, e olhar o longo prazo das companhias. Quando você tem uma discussão um pouco mais diversa, você constrói um longo prazo com muito mais sustentabilidade. E eu tenho participado de alguns conselhos que têm começado a... Eu venho do mundo financeiro, né? Meus últimos 10 anos fui presidente de empresas no mundo financeiro, e é um mundo muito masculino, é um mundo eminentemente masculino. Então, no meu último conselho, que era um conselho de 11, eu como executivo, eu tentei fazer uma mudança muito forte para gênero, trazer uma menina como independente. A gente tinha 3 independentes, e a gente tinha 8 banqueiros no conselho. Então, todos banqueiros poderosos, com pensamentos muito fortes, com testosterona muito aguçada. E eu disse, vamos trazer uma moça para cá, vamos trazer uma menina para cá, para tentar dar um balanço, para me ajudar até nas discussões. Eu queria até um escudo ali para tentar acalmar um pouco as reuniões. E não consegui, infelizmente. Infelizmente. Eu não, como executivo, eu não consegui influenciar para cima para que a gente conseguisse, mas eu me vinguei. Eu terminei criando um comitê de inovação, de assessoramento ao conselho, que lá eu coloquei 2 meninas e um menino. Então, foi muito bacana, porque a gente trouxe a Cris Palmaca e trouxemos a Ana Paula, do IBM, para poder ajudar a gente a pensar diferente. E como a gente terminou incluindo no conselho membros do comitê, membros do conselho, a gente começou a fazer lá um inception de gênero dentro do conselho indiretamente. Essa foi uma tática que eu usei para tentar dar um pouco mais de molho nas discussões. Eu acho que é papel da gente ter uma atenção muito grande no apoio aos comitês. A gente tem criado, a gente tive reunião de conselho essa semana e anterior de todas elas, e a gente começou, foi muito, muito bacana, coincidentemente, quando vocês convidaram a gente para falar sobre isso, a gente terminou de criar 2 comitês de sustentabilidade, tá? Agora, com foco em diversidade, com foco em ambiente, em social, em ESG. Então, isso está muito vivo, e a gente, como conselheiro, tem entrado muito na discussão. Também tem uma empresa linda, que eu sou conselheiro lá na CIT, de software, uma empresa global, já com 2.700 funcionários. E a discussão era essa, não tem mais... Essa discussão já está na empresa, já tá nos clientes, já está... Vamos formalizar e vamos dar uma governança e vamos fazer com que a gente promova a discussão de forma mais organizada e com muita força dentro da companhia. Então, acho que esse é um tema, como o Piponzi falou, não tem volta, é um tema que os conselhos mais diversos vão ser mais produtivos, mais complexos, as discussões vão ser mais divergentes e convergentes, e o papel da gente como conselheiro é olhar a empresa no longo prazo, e uma discussão um pouco mais abrangente faz com que a gente leve as discussões de uma forma um pouco mais sustentável. Então, é isso, e fazendo homenagem à minha mãe, viu, Cláudia? Minha mãe é uma figuraça, então eu aprendi muita coisa com ela, enfim, ela era agregadora, ela era festiva, ela colocava as netas debaixo do braço, e eu tenho muita saudade dela, eu tenho muita... Ela não está mais com a gente, mas eu tenho muita saudade dela, e eu acho que essa inspiração de gênero é muito em homenagem à minha mãe, a criação que eu tive,
E ela fomentou muito. Ela foi sempre trabalhou a vida inteira, né? Criou 5 filhos trabalhando e hoje eu vejo em casa. Minha mulher é executiva, continua sendo executiva, diretora de uma empresa de negócios, e as minhas 2 filhas olham para ela e tem um espelho muito grande de inspiração em casa. Então, acho que a gente tem que sim fazer esse papel de criar espaço e acolher de forma, como você falou muito bem, acolher de forma genuína o diverso, que ele vai ajudar a gente a criar empresas mais sustentáveis. Esse é o nosso pensamento. Obrigado, Gouveia. Eu vou passar agora a palavra para Giovana Donella, e eu deixei a Giovana por último por uma razão muito simples. Como ela é uma estudiosa do tema, ela vai conseguir, de alguma maneira, dar uma amarrada geral em tudo que a gente ouviu agora, não só falando da sua própria experiência, evidentemente, mas também conseguindo nos dar uma visão um pouco mais abrangente do mercado como um todo. Então, Giovana, você amarra aí todas os nossos debatedores nessa última fala de 10 minutos. Obrigada, Luísio. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com todos. Cláudia, minha amiga, Eduardo e Piponzi, que estou conhecendo agora nessa live. Então, é realmente muito bom a gente fazer essa troca. E fiquei ouvindo vocês muito feliz, porque cada pensamento tem um pouco desse todo que nós estamos vendo na realidade mundial, né? Quando nós estamos olhando para o assunto de diversidade, eu diria que, antes de tudo, as empresas que são comprometidas com o desenvolvimento são empresas que estão com a pauta da diversidade nos seus conselhos, né? Quando nós colocamos o fato de que precisamos evoluir e precisamos estar num processo de sustentabilidade da companhia, é natural que a gente queira criar um ambiente de pluralismo. E ambiente de pluralismo é você considerar que essas características diversas é que vão compor, então, o fato da gente ter até um fator competitivo diferenciado. Quando eu ouço o Piponzi falando que na cabeça dele nem tem diferença, lá ele nem considerou diferença de sexo para as executivas dele, para o currículo dele. Vejo a Cláudia falando da importância de se ter esse cuidado do acolhimento, independente de sexo, independente de qualquer coisa. Quando eu vejo o Eduardo falando do aprendizado desde a mãe, eu olho para tudo isso e digo, nós temos aqui uma necessidade global, a necessidade global que tem que ser sem fronteiras e multicultural. E quando nós estamos falando de não ter fronteiras, também estamos falando numa época em que o acesso está na base de um clique e que todas as pessoas e a probabilidade de expressão hoje leva uma sociedade inteira a ter realmente uma luta pela representatividade em qualquer lugar que nós estejamos. E as empresas não podem ser diferente disso, né? Então, quando nós olhamos para os assentos de conselho, obviamente, eu como mulher trilhei esse caminho, né? Passei por todos os cargos de uma empresa, de auxiliar de escritório até presidência, para depois chegar no conselho. E estou aí os últimos 8 anos da minha vida dentro das cadeiras de conselho no Brasil, e acabei me especializando em governança, e o que eu vi lá no início, né, e o que eu vejo hoje, já é um movimento, mas ainda considero que nós tenhamos que, sim, colocar isso nas nossas pautas, não só na pauta do conselho, mas como também no nosso sentido geral da gestão das nossas companhias. Só para vocês terem uma ideia, o último index agora que saiu em 2020, relativo ao ano de 2019, se nós considerarmos as cadeiras de conselho brasileiras das empresas de capital aberto, somente 10,5% corresponde ao gênero feminino. E, Aloysio, se nós tirarmos desse volume as que realmente estão no conselho porque são donas ou porque não são suplentes, eu passo esse número para 8,2%.
Só que se eu também for considerar quem são as presidentes, eu estou falando no número de 2,5%. Eu sou presidente hoje de 2 conselhos. Mas se nós considerarmos as empresas familiares, Piponzi, nós temos menos de 1,5% no Brasil de mulheres presidentes de conselho. E por que a gente está trazendo esses números? Porque, de fato, quando a gente olha para esses números e vê o que espera para a realidade brasileira nos próximos anos, se nós, de fato, não trabalharmos esse aspecto, só para vocês terem uma ideia, para a gente chegar a 30% de mulheres nos conselhos de administração e não fizermos nada e for do mesmo jeito que foram os últimos 5 anos, nós vamos levar 30 anos, 40 anos, 50 anos até para ter 30% de mulheres no conselho. Por isso que nós montamos lá no Grupo Mulheres do Brasil um grupo que é o 88, que é para a gente fazer as cotas de mulheres nos conselhos e a representatividade. E cotas também é como o Piponzi falou, não é uma obrigação, mas é para catalisar o processo, né, Piponzi? Então, a gente catalisa, a hora que chega naquilo, a gente diminui. Então, resumindo, é indiscutível a necessidade global de termos diversidade em qualquer aspecto. E eu sempre digo, se nós olharmos para a humanidade é diversa. Então, uma companhia ou qualquer núcleo de decisão não pode ser diferente do que uma humanidade é. Então, nós temos que ser diversos. A diversidade, ela tem incutida dentro dela a necessidade da inovação. O fato da inovação, e acho que o Eduardo foi muito bem de ter criado um comitê primeiro para depois alavancar no conselho. Quando a gente pensa em inovação, indiscutivelmente, eu tenho que pensar nas diferenças, porque nós só conseguimos ser criativos na diferença. Se eu estiver em núcleos idênticos, nós não vamos criar, nós vamos pensar da mesma forma. E a partir da inovação é que a gente cria o comportamento hoje, que é o comportamento necessário para a empresa que realmente, à luz da teoria do que nós devemos fazer hoje, é a luz dos stakeholders. Não por menos, o principal assunto do último Fórum Mundial foi ESG. E por que é o ESG? Que é justamente governança social e ambiental. A inovação está contida dentro de tudo isso. Se a inovação está contida em tudo isso, a diversidade também. E a diversidade também ligada a esses stakeholders. Hoje, é importantíssimo que as empresas estejam ligadas em processo que faça crescer esse ambiente de stakeholder versus shareholders. Então, o conselho ligado nisso é um caminho sem volta. Se nós temos que pensar na sociedade e no ambiente, eu não posso deixar de pensar nos stakeholders. E se eu tenho que pensar nos stakeholders sem apartar o lucro dos shareholders, eu tenho que trabalhar em rede. E para trabalhar nessa rede, indiscutivelmente, a gente tem que olhar para o social, para o ambiental e considerar que, principalmente a partir desse momento da pandemia, nós temos aí um legado extremamente forte que a pandemia está deixando, que é esse distanciamento, né, econômico entre quem é pobre ficando cada vez mais pobre, quem é rico eventualmente mais rico, e nós, como empresa, temos a obrigação de colocar na nossa agenda esse tema para que nós possamos, dentro das nossas estratégias, unificar e sociabilizar muito mais as nossas companhias, criando uma boa imagem e reputação. E eu considero aqui, eu vou colocar, logicamente, a minha luta de todos os anos aqui, eu coloco que, para fazer isso, é indiscutível que a gente tenha aí um bom equilíbrio de gêneros nos nossos conselhos. Obviamente, o gênero, desde que traga no cerne desse gênero, uma coisa que Cláudia comentou aí com toda a propriedade, que são todos os conhecimentos necessários e que aquilo que a gente não tiver de conhecimento, a gente tenha o carinho e o acolhimento dos demais. E é isso que eu acho que a gente precisa discutir muito mais hoje na questão das mulheres nos conselhos. Ainda é um número muito pequeno, ainda temos que discutir, e esse acolhimento que a gente precisa encontrar é um fator primordial para que as empresas hoje estabeleçam um bom processo de governança corporativa e, obviamente,
falar em governança e falar em social e ambiental, a gente precisa da união dos aspectos masculinos e femininos para a gente criar e ser mais inovador. Obrigado, Giovana. A questão não é excludente, né? A gente não está falando de um gênero sobre o outro, ou um apesar do outro. É a questão de a gente falar na junção, no trabalho coletivo, no trabalho que a gente precisa ter unidos, na verdade, né? Bom, nós estamos aqui, eu estou vendo que já está conectando o Flávio Batel. Para que as empresas hoje estão... Flávio, você está ouvindo a gente? Oi, Luiz, boa noite. Perfeitamente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Piponzi, Gouveia, Cláudia, Giovana, Luiz. Olá, Flávio. Tudo bem? Prazer em revê-lo, cara. Prazer é meu. Luiz, quero fazer uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou dar uma de abusado e vou mandar uma pergunta para resposta dupla aqui da Giovana e do minha amiga de IBGC para o Gouveia. Hoje eu estava lendo, foi publicada no Valor Econômico, hoje uma pesquisa interessante da McKinsey sobre diversidade nas empresas na América Latina, né? E uma coisa com a fala do Gouveia sobre os banqueiros, enfim, o que ele tentou fazer na empresa qual ele foi presidente, banqueiro é um cara muito apegado e muito ligado em números, métricas, enfim. O que me chamou a atenção é o seguinte, não é a primeira pesquisa que sai, eu até tive o cuidado de olhar, nós temos aí pelo menos 5 pesquisas recentes que falam que as empresas onde você tem uma maior diversidade, tem em média na América Latina, uma chance de desempenho maior do que as outras. Chega a 55% a chance de um desempenho maior. Diante disso, se é uma coisa assim já tão comprovada, que nós estamos falando com elementos tão concretos, o que vocês atribuem a essa resistência aí? Então, é uma pergunta para você, Gouveia, para a Giovana. Começa as meninas primeiro. Então, Giovana, por Ladies favor, depois... Ladies first. Tá bom. Depois eu falo. Eu vou aprender Obrigada, um pouco. Eduardo. Pergunta difícil, Flávio. A gente combinou aqui que ia para a Giovana, entendeu? Então, eu vou A passar Giovana para é ela. a professora aqui. Imagina. Flávio, é um prazer te rever, meu querido amigo. Um prazerzaço mesmo te ouvir aqui. Olha, tem muita coisa que eu acho que, quando a gente olha para os números, é que a gente realmente tem uma noção do cenário. Porque existe um aspecto muito forte, que é o aspecto, assim, as pessoas isoladamente acreditam que não tem preconceito, acreditam que não tem diferença, acreditam, não, isso não é uma realidade na minha empresa. Só que quando a gente vai para a realidade, olhar para os números, isso acontece sim. Existe muito da conscientização, porque, de fato, quando eu estruturo alguns conselhos, hoje eu vejo que, às vezes, até os próprios acionistas, ao olharem, por exemplo, uma composição, e aí quando você traz ou uma mulher, né, para a composição, fala assim, não, mas até o próprio acionista se surpreende. Poxa, mas eu nunca tive. Não, é verdade, eu nunca tive. Por que não? Então, essa necessidade da educação, de se entender qual é realmente o verdadeiro cenário, é muito importante. Por isso que eu comecei aqui minha fala hoje mostrando os números que nós temos, porque a gente acredita mesmo, de uma forma geral, que está tudo bem, que está tudo em ordem. Assim como em raça, a gente acredita que está tudo em ordem, mas não está tudo em ordem. A situação realmente é de cuidado e precisa ser olhada e precisa ser avaliada, inclusive nas próprias agendas temáticas dos conselhos, elas precisam estar na pauta. Porque a partir do momento que a gente tem consciência de números, consciência do cenário, aí vem as ações. E as ações não são individuais. Tem 3 grandes núcleos, eu acho, que de ações para que a gente possa definitivamente criar um pouco mais de equilíbrio nesses distanciamentos com relação à diversidade, e não só de gênero. Uma que são as questões pessoais dos próprios indivíduos, que tem que se trabalhar para poder alcançar um conselho de administração e aí trabalhar o que eventualmente precisa ser trabalhado. A outra questão governamental,
de se criar políticas e normas e estruturas para poder catalisar esse processo, e a outra estrutura, que é a estrutura empresarial, que então, em função dessa luz que se abre ao ter a noção do exato cenário, que possa também criar e catalisar os processos internos para absorver um pouco mais diversidade. Acho que é um pouco disso. Deixa eu só complementar aqui, aproveitando a fala da Giovana. Eu acho que o Flávio tem um pouco de, talvez, de comodismo, talvez de aspectos culturais. Às vezes é difícil a gente pegar um cara, um chairman como o Piponzi, super moderno, né? Um cara que teve a experiência da irmã desde cedo e talvez seja isso. Eu termino me juntando com os mesmos, os iguais aqui. Então, talvez falte um pouco de uma postura um pouco mais afirmativa, de você ter o contraditório numa discussão e estar aberto para acolher essas discussões um pouco mais difíceis, eventualmente, com uma posição um pouco mais contraditória. Então, eu já respondi para conselhos aí nos últimos 10 anos e confesso a você que o conselho era muito mais do mesmo. E eu tenho um papel agora, sentado do outro lado, de influenciar de uma forma diferente. Tá? Então, eu tenho aqui uma posição afirmativa, uma crença que essa discussão não devia estar na mesa, ela devia ser natural, ou seja, devia ter o diverso dentro para que a gente conseguisse ter uma discussão um pouco mais rica, mais divergente, e depois convergeria. Então, eu tenho convivido com jovens no conselho e tem sido muito bacana, porque o cara traz uma puta sacada que a gente nunca pensou. A gente vem, historicamente, de uma formação um pouco mais corporativa, e você bota um moleque desse de startup num conselho sei lá, caras como a gente foi talhado para operar, é bacana. Agora, você precisa estar aberto, precisa estar acolhendo, você precisa não ter preconceito. A gente é super preconceituoso, né? Como a gente foi formado. Então, eu tenho a impressão que é um pouco de cultura, história, crença, um pouco de comodismo da nossa parte, como conselheiro, que eles, é melhor o clube aqui, vamos ficar todo mundo aqui juntinho e talvez seja mais fácil, que a coisa é mais tranquila. Então, quando a gente pega um líder moderno como Piponzi, velho, a gente começa a dizer, porra, esse é um cara que vai promover a diversidade. Eu conheço as meninas que estão no conselho dele, são super bacanas. Eu conheço essa pessoa de gente de gestão dele, que trabalhou comigo lá no Bom Preço. É uma craque, a Suzy, é uma craque. Ela é impressionante, aquela menina, adoro ela. Então, eu tenho certeza que a Raia Drogasil vai ter longevidade, vai ter sustentabilidade, porque já está incorporado no modelo dela esse conceito por crença. Então, falta da nossa parte, talvez, uma posição um pouco mais afirmativa, um pouco mais forte de fazer com que essa diversidade brote naturalmente, que não seja um assunto que a gente precisa estar discutindo aqui. É até chato a gente estar discutindo aqui no bom sentido, é bacana fazer essa troca, mas isso é um assunto que já deveria estar sendo implantado naturalmente. Isso é uma coisa normal da vida da gente, que a vida é diversa, né? Você pega a sociedade é dividida quase meio a meio entre, e estou falando de gênero, tá? Então, e eu sinto, tá, Flávio, aqui, por ser de lá de cima, tinha preconceito, tinha, algum... E a gente vai vencendo, vai empurrando, e vai dando certo, tá? Porque essa visão diversa é uma visão muito mais rica, tá? Então, é um pouco disso. Cultura, origem, comodismo, preconceito, vão ficar aqui do mesmo jeitinho, que é mais fácil, e a gente aqui, nesse painel, enfim, onde a gente está trabalhando, a gente tem a obrigação de influenciar positivamente essa discussão, tá? Isso eu tenho feito, eu tenho feito fortemente, tá? Como uma pauta da minha contribuição para ter uma empresa melhor, as empresas onde eu estou trabalhando e apoiando. Eu vou pedir para o Flávio ficar aqui com a gente, aqui nesse ambiente. Se ele precisar falar, é só levantar a mão. A gente está aqui no backstage, dá para ver direito, aí eu dou a palavra a ele. Mas antes de fazer a pergunta para o Piponzi, Gouveia, eu queria te perguntar uma coisa. Você, quando veio para São Paulo, por conta do seu sotaque, você sofreu algum tipo de preconceito? Claramente. Não só. Olha que eu vim numa posição confortável, tá, Luiz? Eu vim como vice-presidente do Walmart. Tá? Então, eu assumi a vice-presidência do Walmart aqui no Brasil. Isso ajudava um pouco, porque eu tinha um sobrenome corporativo pesado e um cargo pesado quando eu vim.
Mas eu senti em casa. As minhas filhas sofreram muito no colégio. Enfim, então, tem um assunto que é muito duro para a gente já superou, mas minhas filhas vieram com 13, com 11 anos, pré-adolescente. Então, a mais nova desse que passou um ano inteiro chorando toda noite sozinha no quarto, com saudade da avó, com saudade dos amigos lá em Recife. E ela sofreu naturalmente pelo preconceito de não falar por e falar botar. Bota aqui água e não por. Então, por exemplo, é um exemplo bobo, mas a gente percebia claramente que a gente não podia falar botar água. E hoje eu falo botar água o tempo todo e não pôr água. E que honrando as origens muito fortemente, entendeu? Então, eu acho que você vê, eu numa posição confortável, né, de vice-presidente de marketing do Walmart, e mesmo assim a gente sente. E isso a gente viveu na pele. Eu vou contar uma história muito rápida. Eu fui para uma reunião, eu estava aqui há um ano e pouco, e para um cliente importante, o cliente disse, pô, Gouveia, bacana, né, velho? Você, velho, lá do Nordeste, sentado numa cadeira tão importante aqui em São Paulo. Eu disse, é verdade, eu não sei, eu acho que Deus me abençoou. Então, minha resposta foi essa. Olha, é interessante o que você está falando, Gouveia, pelo seguinte, a gente só percebe mesmo como a diversidade é algo que pode ser complicado quando você está do lado diverso. É muito difícil a pessoa achar que está tudo bem quando ela está do lado que é a maioria, que é o normal. Mas quando você está do lado diverso, a coisa é complicada. Então, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão me escutando. Eu não tenho nenhum sotaque do Nordeste, mas eu nasci no Recife. Eu sou pernambucano. E eu, Eu várias sabia que você tinha esse vezes, pedigree aí, viu, Aloysio? Eu tinha essa origem super rica. Eu percebi claramente. agora, várias vezes, eu, em conversa com os amigos, eu escutava o preconceito a respeito do Nordeste, e isso é uma coisa extremamente complicada. Eu falava assim, sabe que eu nasci no Recife? Aí eu falava, mas você é diferente. Como diferente? É, porque eu não tenho sotaque? Isso me faz uma pessoa diferente? Isso é uma coisa realmente complicada. E isso dá uma certa sensibilidade para quem experimenta as agruras de estar do lado de lá. Isso é uma coisa complicada. E é por isso que essa discussão aqui é tão importante. Bom, eu vou fazer Aloysio, deixa eu então. te dar um depoimento, que eu acho que eu não tenho nenhum problema com isso, mas isso, para mim, foi uma fortaleza, tá? Como um profissional, tá? Então, de ir para cima, Então, para mim, eu nunca achei isso um problema, sendo muito honesto contigo, tá? Eu sempre achei que isso era um desafio que ia me jogar para cima. E hoje, eu usei muito essa diversidade geográfica para entender os Brasis diferentes, e me ajudou muito na gestão de pessoas, numa gestão mais humanizada, numa gestão um pouco mais simples, numa gestão um pouco mais próxima, mais acolhida. Então, acho que quando eu olho para trás, eu olho isso como uma alavanca e não como um problema. Tá? Eu acho que esse é o espírito, viu, Gouveia? A gente tem que sempre encarar a dificuldade como uma forma de te ajudar, como uma alavanca mesmo a crescer. Eu acho que o crescimento se dá muitas vezes através dessa situação. Minha pergunta para o Pipons agora é o seguinte: na questão da diversidade feminina, será que nós precisamos primeiro passar por uma etapa na qual as mulheres vão ocupar mais cargos de liderança para então ter um povoamento maior, digamos assim, dos conselhos, ou a gente pode fazer um fast track e colocar mais mulheres diretamente no conselho? Olha, como eu falava de início, eu acho que essa coisa do conselho ser feito de SEOs, isso aqui vai acabar, ou se é que já não está acabando, tá? Porque, na realidade, quer dizer, há 2 horas atrás eu estava conversando com a Icaralho, numa consultoria que realmente é especializada exatamente em lidar com a transformação de mindset que a gente vai precisar ter para enfrentar ou para construir projetos que já estão aí. Agora fala, bom, mas a cabeça das pessoas ela está ajustada a isso, eles vão conseguir viver um mundo que eles consigam, vão conseguir viver
seu dia a dia, vão conseguir raciocinar, vão conseguir se compor, tá certo? Para trabalhar, né? Para construir isso, tá? E, de fato, você olha e fala, putz, não adianta, é meio que claro que ou a gente vai ajustar essas pessoas, ou a gente vai trazer outras pessoas, ou a gente vai fazer uma combinação das duas coisas. Tá? Eu acho que a melhor forma de a gente fazer isso, eu presido um conselho que tem como diferencial o negócio, porque eu sou de negócio. Então, para mim, compliance me irrita. Eu participar de uma comissão de finanças e risco, ontem eu tinha um comitê de finanças e risco, eu escrevia para a Kika, que é a conselheira que trabalha direto junto comigo, eu não estou aguentando mais, tá certo? Porque é um negócio, tá? E para você trabalhar no negócio hoje, então a atuação do nosso conselho é muito focada nos comitês. E de lá dos comitês é que eu estou procurando trazer talentos, tá? Para somar a empresa e futuramente poderem estar no conselho. Eu acho uma forma muito interessante, que os conselhos também vão se renovar mais, eu sinto essa necessidade, eu acho que quem foi um bom conselheiro do passado não é o conselheiro do presente, quem foi o conselheiro de um determinado varejo que a gente no passado não é o conselheiro do varejo, que hoje integra todo um sistema de saúde, que hoje tem uma extensão, um raio de ação muito maior, tá? Então, eu acho que a melhor forma da gente acelerar esse processo, e aí do que a Giovana falou, olha, demoraria 30 anos, tal, nesta velocidade. A velocidade, para mim, já é outra. E eu acho que ela pode ser impulsionada quando se fala de conselho, quando se fala de mulheres no conselho, eu acho um ótimo caminho você exercitar os comitês e dos comitês você ir formando exatamente as pessoas. E formando não, elas vieram por algum motivo, elas têm competências formadas e tudo mais, mas a partir dali você vai vendo de que forma que você junta essas competências no conselho. Até porque a atuação, o conselho não é só o conselho, os comitês muitas vezes eles são, eu tenho um comitê de estratégia, ele é mais importante que o conselho. A gente decide as coisas, a gente formula todas as políticas, toda a discussão estratégica do negócio, ela se dá dentro daquele comitê, tá? O de pessoas e talentos é fundamental também. Então, eu acho que não é necessário a coisa da liderança, de falar, já fui líder, já fui presidente, já fui CEO, já fui... Não. Eu acho que realmente essa é uma forma, tá certo, que eu vejo para atender a isso, e atender isso, repito, não com o fator de compliance, com o fator de competitividade. Eu acredito que isso é competitividade. Obrigado, Piponzi. Vou fazer agora a pergunta para a Cláudia. E antes da pergunta, um comentário, na verdade. A Cláudia falou sobre a questão regional. E me veio uma história na cabeça, uns 15 anos atrás, eu entrevistei um CEO de empresa multinacional alimentícia, e lá pelas tantas eu pergunto para ele, mas como é que você consegue lidar com os regionalismos num país como o Brasil? Porque, afinal de contas, o que se consome aqui em São Paulo é diferente do Sul, é diferente do Nordeste. E daí ele me disse o seguinte, não, a gente está totalmente alinhado com isso. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal do Ceará e me fizeram uma pergunta dessas. E daí eu disse para eles, mas nós estamos vendendo bolo de rolo aqui. Aí eu falei para ele, mas bolo de rolo é de Pernambuco, não é do Ceará. E ele falou, não, também. Eu falei, não, é uma iguaria de Pernambuco, não é exatamente do Nordeste como um todo. E a pessoa não conseguia entender que existe um regionalismo do regionalismo. Mas se houvesse, talvez, uma diversidade no conselho, talvez na diretoria executiva, ele poderia ser convencido mais facilmente do que por um jornalista durante uma entrevista, né? Mas, Cláudia, a pergunta é a seguinte, eu queria saber se você já tem exemplos de diversidade que saiam, por exemplo, do universo homem e mulher, nessas categorias que você falou, se você tem enxergado nos conselhos outro tipo de diversidade que não somente homem e mulher. Aloysio, sim, eu diria essas questões geracionais, né? Eu vejo que as empresas de tecnologia, elas acabam tendo mesmo, né, que buscar alguma coisa de gerações diferentes, antecipando esse movimento que todos aqui falaram, né? O Eduardo, o Piponzi e a Giovana. Então, eu vejo isso, eu vejo essa discussão, sim, também, de mesmo você tendo um conselho já sólido,
com pessoas de diferentes funções, uma busca de, eventualmente, chegar e você trazer pessoas de outros países para formatar, para estar dentro desse conselho, né? Então, eu não era, por exemplo, do conselho, mas quando eu fui executiva da Votorantim Cimentos, por exemplo, a decisão lá é que a gente tinha uma pessoa, que era um suíço, um ex-presidente da Holcim, que era, por exemplo, membro do conselho da Votorantim Cimentos, né? Ele trazia algo muito interessante. Quando a gente discute, por exemplo, na própria Iven, né? Hoje eu sou conselheira da Iven, né? E um dos motivos que eu fui levada para lá foi aí já uma outra discussão que eu acho que vai surgir, já está surgindo nos conselhos de administração, é essa questão na composição de que o elemento que traz, além da diversidade clássica de gênero, se a pessoa é tão especialista ou se ela não dá para ser generalista total, mas se ela é um pouco mais multiespecialista. Então, por exemplo, lá na Iven mesmo, eu entrei para o conselho porque eu era mulher, alguém que tinha sido de gente, alguém que tinha sido de várias frentes, como CEO da FINAC, como ex-conselheira da TOTUS, alguém que veio desse mundo, do mundo online, do que é isso, e numa visão deles, que tem um comitê de inovação, onde eu estou assumindo como coordenadora, para exatamente discutir que outras startups a gente quer trazer para dentro do negócio com visão do propósito, que é o propósito da moradia, ser muito mais só do que um lugar onde você tem o seu apartamento. É realmente um estilo de vida, uma forma de viver. E aí, assim, eu vejo que todos os conselhos, eles estão conversando como tentar trazer esses atributos, e aí vai um pouco do que eu tenho visto como uma discussão grande nos conselhos de administração, e eu concordo com o que o Piponzi e o próprio Eduardo deu testemunho dizendo sobre a formatação dos comitês. Eu vejo que os comitês, eles estão trazendo, sim, pessoas de mais diferentes idades, não necessariamente a CEO, é uma pessoa que foi diretora, ou vice-presidente, de áreas diversas, é onde as discussões ocorrem em modo mais aprofundado, e o que eu vejo é que os conselhos de administração passam também por uma discussão dos seus tamanhos, né? Em 2017, a Arezzo, eu era conselheira lá, tinha 10 lugares e passou a ter 7. Na TOTUS eram 9 lugares, passaram a ter 7 também. No Conselho da Iven, nós somos 5. E aí vai um pouco, né? Eu gosto muito de estudar, né? Fiz um curso ano passado que foi um pouco transformacional mesmo na minha vida, em Londres, no Tavistock Institute, que estuda dinâmicas de grupo. E aí, essa questão do grupo, existe um grupo com funcionamento se ele tem 12 membros, se ele tem 5 membros, se ele tem 30 membros, e essas dinâmicas, elas fazem com que o próprio resultado seja diferente. Então, isso, por exemplo, seria para o Flávio uma possível alternativa do porquê da resistência, de você ter diversidade, também depende do tamanho do grupo onde essa diversidade vai entrar. Normalmente, num grupo de menos pessoas, você tem uma maior facilidade de receber a diversidade. Num grupo maior, existe um fenômeno que é estudado, né, pelos caras, Bion, esses caras da vida, que você tem um grupo que quer uma mudança, o outro que não, que eles chamam Work Group, Basic Assumption Group, é teoria isso, tem um cara que estudou isso, né? A gente vê na prática, alguém estudou isso na década de 40, 50, e isso faz com que exatamente as coisas demorem a andar ou não andem, e cria tal da resistência, né? Então, eu tenho visto, sim, eu dei alguns exemplos de empresas, nas empresas de tecnologia, eu acho que é muito, muito frequente, realmente, a diversidade está avançando. Agora, na pandemia, eu acho que o efeito na pandemia, ter acontecido lá, o evento do Floyd nos Estados Unidos, ele trouxe uma discussão de raça muito relevante, né? E esse tipo de discussão, eu confesso que eu ainda não estou vendo acontecer nos conselhos, né? Se a gente pensar que etnia, os vários Brasis, isso é uma discussão um pouco de raça, de etnia, né? Talvez isso já esteja acontecendo, mas eu acho que isso ainda é alguma coisa mais que não é falado, né? Não é discutido, não é trazido, e aí pode ter um efeito especificamente no Brasil sistêmico, né? Que é o fato de que
a gente tem ainda um pequeno acesso, um acesso não muito grande de pessoas de negros, etc., em posições, seja acadêmicas, etc., em termos de formação, menos anos, né? Menos pessoas representando. Então, eu acho que por isso tem uma coisa sistêmica que faz com que essas pessoas não tenham o preparo a ponto de ser chamados para conselhos ainda. Mas é algo que o Brasil, em termos de governo, tem que discutir para exatamente criar as cotas, etc., para fazer isso mudar. Bom, a próxima pergunta vai para o Gouveia, e a pessoa que fez a pergunta pediu para ficar no anonimato, e a pergunta é a seguinte: se baixarmos a idade dos conselheiros, o que será dos executivos mais velhos se não tivermos nem a possibilidade de entrarmos nos conselhos de administração? Vai procurar uma outra carreira. Não necessariamente você precisa ter uma carreira, quando ficar mais velho, de conselheiro. Vai ser empreendedor, vai montar uma startup, vai reaprender a desaprender, entendeu, Aloysio? E a gente vai aprendendo e formatando um processo de... E aí vamos, enfim, a vida corporativa, você vai ganhando sobrenome, e você vai esquecendo de desaprender. Então, o que eu tenho discutido muito, e esse meu exercício no sabático foi muito bacana, de dar uma desconectada, me reconectar com o que eu queria realmente para meu próximo ciclo de vida. E meu próximo ciclo não era continuar crescendo numa carreira executiva, com sobrenome, com um aparato corporativo. Eu queria desaprender tudo que eu aprendi em 35 anos de carreira para reaprender uma vida nova. E eu estou sofrendo muito, sendo muito honesto contigo. Para mim tem um processo interno de sofrimento, de desapego, de jogar fora algumas competências que eram muito fortes, né? Eu já falei isso com a Cláudia, eram muito fortes na minha vida, de execução, de ação, eu sou meio que o ping-pong, eu sou um cara de ação e de execução muito forte, de negócio, de ir para a ponta. E estou reaprendendo uma nova carreira. Esse reaprendizado, ele, para mim, eu quero continuar conectado nessa vida corporativa, que é um negócio que eu gosto, é muito transparente, realmente me faz bem estar conectado nessa vida, mas eu precisei investir em 6 startups para reoxigenar um pouco o pensar. Então, e eu não sei se eu vou continuar como conselheiro, sendo muito honesto contigo, talvez eu vire um empreendedor. Então, e o que eu tenho mais, o que tem me dado mais prazer hoje, Aloysio, é participar de reuniões. Eu investi em 6 startups hoje, e eu tenho me dedicado 2, 3, 4 horas por semana a cada uma delas. E o sucesso desses moleques vai ser minha realização pessoal, entendeu? Então, quando esses moleques tiverem sucesso, eu vou estar realizado pessoalmente, tá? Então, é isso que eu tenho investido hoje. Então, eu diria para um executivo um pouco mais... que aprenda a desaprender um pouco, que aprendeu ao longo da tua carreira, porque as posições vão mudar, a forma de você se realizar vai mudar, enfim... eu acho que tem um trabalho aí, um conselho que eu posso dar aqui, pelo menos funcionou muito bem comigo, mas muito bem mesmo, dar uma desconectada de todo aparato, de todo mundo corporativo e reaprender. Eu tenho brincado muito, o hardware está meio velho, mas o software eu estou reinstalando ele todo dia, entendeu? Estou tentando reinstalar esse software aqui de um novo ciclo de forma diferente. E se eu continuasse nessa escalada como executivo, eu tive talvez sorte, os últimos 10 anos eu fui presidente de grandes empresas, de sucesso, foi muito bacana esse ciclo. Eu podia ter continuado nessa escalada executiva. E eu decidi dar um break, buscar um pouco de essência, um pouco mais de felicidade, um pouco mais de impacto, um pouco mais de realização pessoal. E hoje, depois de 2 anos fora, saindo da presidência da Cielo, eu te confesso que eu estou muito feliz mesmo com essa reintrodução, essa reoxigenação que eu estou vivendo hoje. Então, eu diria para esse amigo, né, deve ser um amigo meu, depois ele manda aqui um WhatsApp, que
conversa comigo, que pô, tem vida boa aí para ser reaprendida nessa carreira de ciclos novos, um pouco mais maduros. E essa molecada precisa muito da gente, está sendo muito também. Você dá um conselho, dá uma ajuda, você pega na mão, usa a tua reputação, tua agenda. A agenda da gente é valiosíssima, a agenda corporativa da gente. Pega um moleque desse, conecta numa empresa grande que você tem a relação. Sei lá, o Pimponzi está aqui, eu vou dizer, pô, Pimponzi, recebe esse cara aí, velho, dá uma olhada nesse negócio. Já estive lá, inclusive, na Raio Drogasil, com 2 empresas minhas lá, falando com a turma lá. Pô, isso não tem preço para um moleque desse, entendeu? E isso traz uma realização de pessoal muito forte, talvez muito mais forte do que entregar um trimestre numa empresa grande. Aloysio, se eu pudesse complementar, é verdade isso de reinventar a carreira, né? Eu acho que é isso mesmo, porque, poxa, se os conselhos não vai ter lugar para os mais velhos, quando para onde essas pessoas vão? Mas eu acho que as pessoas do mundo corporativo, elas estão super atentas a essa busca de conselhos de pessoas mais novas, viu? Lá no IBGC, a gente tem um curso clássico, né, que é o curso de formação em conselheiros. Há 4, 5 anos atrás, talvez a quantidade de executivos, diretores, presidentes que faziam esse curso era 10% a 20% da turma. Hoje, chega a 40% da turma, né? Então, eu acho que, assim, tem uma coisa das pessoas estarem mais atentas e estarem querendo fazer esse curso antes, porque veem que pode surgir uma oportunidade, mas, verdade, também dentro da buscar felicidade, eu acho que tem muita gente do mundo executivo que está muito infeliz. Isso é tudo que a gente lê. A pressão é tão grande, é tudo tão grande, que o pensamento deles é assim, quero estar em um lugar que eu vou ser nose in, fingers out, e aí eu vou dar opinião, eu conheço, mas alguém executa, né? Mas a real é que o mundo executivo também precisa de pessoas para executar. Então, é um pouco de uma decisão pessoal, o que me deixa feliz. Tem gente que é muito feliz sendo executivo e, enfim, e segue a vida. É só para complementar aí o que o Eduardo estava falando. Legal. Deixa eu tentar pegar um gancho também aqui. Eu acho que esse balanço, e tem conselheiros e conselheiros, depois de 35 anos executando, eu estou me metendo em comitês, estou me metendo em diretoria comercial para tentar empurrar também de uma forma que eu me sinta realizado com impacto real no resultado da companhia, tá? Sem realmente ser o cara que vai fazer, mas ajudando, pegando debaixo do braço. Então, tem um traquejo aí que é difícil você desapegar de vez. Eu estou tentando fazer o OLX aqui, até uma propaganda turma, desapegar, mas está difícil para burro, entendeu? Bom, vou fazer agora uma perguntinha para a Giovana, que vem daqui da plataforma, é da Andréa Destre, e a pergunta é a seguinte: na minha carreira como executiva C-Level, noto que é uma questão de saber trabalhar com mulheres. A geração X, na maioria, não tinha exemplo de mulheres em posições de destaque. O que você pensa sobre isso? Eu penso assim como o Piponzi também comentou isso hoje, nós estamos numa transformação, né? A única certeza que nós temos hoje é que nada é igual ao que era no passado. E também não temos a certeza de como virá o futuro. A única coisa que a gente está entendendo são essas transformações. Se a gente pegar hoje, por exemplo, exatamente no mês de julho agora de 2020, em julho de 2016, eu estava no Manhattan Connection à noite falando sobre diversidade de mulheres nos conselhos. E naquela época eu falei, a gente tinha 7% do gênero feminino e se tirasse as donas ficava 3%. Hoje nós temos 10,5% e fica 8%. Então levou 5 anos para a gente aumentar 3%. Né? Então, é uma transformação, mas ainda é pequena. E todas essas transformações do dia a dia da gestão, de se ter uma dificuldade ou não de se ter uma dificuldade de trabalhar com A ou com B, eu vejo uma coisa assim, uma mudança muito grande hoje, porque as empresas, assim como as pessoas, elas precisam se humanizar. E esse é um ingrediente que não tem como fazer o bolo mais sem esse ingrediente. É como, para crescer o bolo, tem que ter esse ingrediente. A humanização hoje, como eu falo com o meu cliente, como eu falo com a pessoa que trabalha dentro da empresa,
Hoje, a forma de um conselho se relacionar com o CEO é totalmente diferente do que era no passado. Nós tínhamos conselheiros parrudos, aqueles que nem davam risada na reunião de conselho. Hoje, nós tínhamos CEOs que choravam à noite antes de ir para uma reunião de conselho no outro dia. Hoje não é assim mais, é uma coisa muito mais flexível. Nós estamos aprendendo a ser mais humanizados. Essa é uma pauta inquestionável, e eu acho que aí entra um pouco disso que foi questionado pela André, a capacidade de adaptação, ou seja, com uma mulher mesmo, de mulher para mulher, ou homem para homem. Eu tenho a felicidade de, em todos os lugares que eu trabalhei, também, assim como o Eduardo, trabalhei em empresas maravilhosas, e cheguei em ambientes que só tinha eu de mulher, e a hora que eu saí, deixei várias. Eu amo trabalhar com mulher, adoro. Então, a gente está o tempo todo aprendendo, e a humanidade, volto a dizer, né, está pedindo para a gente que a gente não seja diferente disso. A gente está aqui num grupo de pessoas tão privilegiado, falando de coisas que para nós já não faz mais sentido nem questionar, mas a gente está olhando para os números e vendo que tem que questionar. Então, vamos para frente, trabalhando aí cada dia, conquistando um pouquinho desse espaço e dessa necessidade que a gente tem de se humanizar mais. Luiz, o Flávio quer fazer um comentário, né? Um comentário aí. O Gouveia falou que esse amigo não identificado que mandou a pergunta para ele, só um conselho: quem conversa com o Gouveia geralmente muda a carreira, né? A Soust, que é meio culpa do Gouveia. O Gouveia um dia chegou para mim, passou no escritório e falou assim: aquele jeitinho dele, não, tu tá infeliz? Tá infeliz? Muda, rapaz, vai fazer alguma coisa, vai mudar. Então, você é culpado também pela Soust, viu? Eu lembro disso. Eu lembro desse dia exatamente, Flávio. Eu lembro exatamente dessa nossa conversa. Flávio, eu só queria pegar um gancho dessa sua fala na questão da pergunta do anônimo pro Eduardo, e dizer que sempre é tempo da gente fazer tudo, e estar conselheiro não significa que a gente não possa estar empreendedor. Eu, por exemplo, decidi hoje, numa reunião com um novo sócio, estou montando uma nova empresa em plena pandemia, e sou uma conselheira de empresa há 7 anos, e vou montar um novo negócio. Tem tempo, né? Isso porque você tem tempo, né, Giovana? É isso. Então... Bom, vou fazer uma pergunta aqui para o Piponzi. Está muito quieto o Piponzi, vamos colocar o Piponzi para falar um pouquinho. É o seguinte, Piponzi, tem um termo em inglês chamado man-interrupting, que é a junção das palavras man interrupting, o homem que interrompe uma mulher, e geralmente sempre de uma forma um tanto quanto condescendente, diminuindo a opinião feminina. Eu queria perguntar o seguinte: no conselho, você já viu isso acontecer? Você presenciou esse tipo de situação? Olha, é excelente a pergunta, que foi a forma mais clara de eu entender como existe a discriminação. Eu tenho o privilégio de conviver no conselho. Às vezes tem gente que fala assim: não, mas é mulher, mas é da família, tá? A minha família foi... A gente preparou uma 4ª geração e a gente não imaginava que viriam tantos membros ocupando posições tão relevantes numa empresa que é uma empresa de meritocracia, reconhecida no mercado, com resultados, etc. Para mim, falar, bom, é uma conselheira mulher da família, para mim, ela é conselheira, que ela é tipo vice-presidente do conselho, que é a única pessoa que ocupa todos os comitês além de mim, tá? E uma vez ela falou para mim: repara na hora que eu vou falar, o quanto tem que esperar para falar. É impressionante. Isso a gente foi, óbvio, que ela foi conquistando espaço, mas foi muito mais difícil. Assim, no começo, me lembro assim, teve um momento que a gente precisava montar um comitê de sustentabilidade. 4, 5 anos atrás. Hoje, evidentemente, acho que o conceito está um pouquinho mais claro, tá? Do ponto de vista de olhar essa empresa para o futuro, como é que ela vai gerar valor, o investidor está olhando isso, tudo bem. Mas eu me lembro que, depois já de ouvir tudo isso e perceber o quanto que era discriminado, o quanto tempo dela era reduzido, para mim, a máxima foi quando um conselheiro, quer dizer, nosso, né? Vamos mostrar, nossa, olha, põe ela no comitê de sustentabilidade para fulano, não seja quem diz. É café com leite, tá certo? Então, existe, sim, não tem dúvida nenhuma. Agora, o que tem, que eu te falo, é o fato de que
esse movimento, quem ainda pensa assim, não adianta, vai quebrar cara. Como a Giovana estava falando, não sei se a Giovana ou a Cláudia, isso é parte da receita do bolo, não adianta. Como concorrente, eu até adoro ver essa discussão, e o cara de repente está dando de cota, vai pôr só para preencher. Agora, eu, na realidade, penso de outro jeito, tá? E acho que tem, sim, lógico que tem. Tem um tremendo... Isso que você falou para mim é típico, né? Eu falei, de fato. Não adianta você colocar 3 mulheres, e aí, você não deixa elas falarem? E aí, nessa hora que elas têm que levantar o braço, não, só um instantinho, só... Assim, ou na hora que ela está falando, alguém está pegando o celular naquela hora, talvez a opinião dela é menos relevante. Isso, de fato... Agora, repito, isso tudo está dentro de uma evolução que eu acho que está vindo numa velocidade maior do que a gente imagina. Posso ser otimista, posso estar racionando dentro da minha realidade, do meu negócio, pode ser, tá? Mas acho difícil, tá? Até olhando pares, olhando grandes empresários em torno, eu acho que a própria Giovana aí vai ter um número bem melhor. É 2017, você falou, né, Giovana? Acho que em 2023 eu acho que você não tem um número bem melhor. Porque, de fato, você fala, olha, você está falando, mas não acontece. Você está falando, mas não acontece. Acho, só repetindo, que a entrada pelo comitê, acho que isso é extraordinário. Até porque o comitê é o conselho, é o comitê do conselho. E a participação, muitas vezes, é mais intensa. Porque tem aquele conselheiro clássico remunerado que bota lá o bumbum na cadeira e fica ali sentado, porque logo vai embora, ele nem pensa. É só na próxima reunião que ele vai olhar a pauta, vai olhar, vai se inteirar e tudo mais. Então, eu acho que é bastante interessante sua colocação, Luiz. A forma assim que a Kika, minha sobrinha, me despertou para falar, então repara, e de fato é verdade. Eu queria estender a pergunta para a Giovana e para a Cláudia. Vocês já sentiram isso na pele? Isso está melhorando com o passar do tempo ou não? Bom, por isso que eu fiz aquele comentário nos meus 10 minutos de assimilacionismo, né? Que assim, por mais que a gente queira vir para a reunião sendo totalmente mulher em tudo que tem a ver com a gente, algumas características a gente tem que moldar um pouco, senão a gente realmente é tirado. Se a gente assume a palavra e fala uma vez de uma maneira ou muito frontal ou muito extensa, a próxima, nego, não deixa você falar, né? Eu, uma vez, estava conversando com uma uma mulher, ex-banker, né, de um investimento, né, de um family office, enfim, de uma grande família empresária brasileira. E aí ela estava me falando, pô, Cláudia, nossa, legal o seu perfil, tal, pô, bacana, vou falar de você para fulano, Beltrano, de conselhos, porque você sabe que tem uma amiga minha que está no conselho tal, mas ela está criando muito problema lá, o pessoal está reclamando que ela contesta muito, que ela se posiciona sempre, que ela fala, tal. E aí eu olhei e eu falei, ferrou, porque, cara, isso é um pouco das mulheres. Eu fui de um conselho da Arezzo, éramos 3 mulheres. O Anderson Birman, ele cortava um dobrado, a gente... Chegava lá, eu vou levantar, não, peraí, assim, o orçamento não passou, não. Os homens já estavam lá dando ok, a gente, peraí, tem pergunta. Cadê a relatividade? Então, tem uma coisa do ser estudiosa, tem uma coisa do preparo. Então, tem uma característica que eu acho que faz a gente se posicionar, e o que eu vejo é que, assim, valorize os seus momentos de espaço, porque há uma tendência em conselhos a tentarem cortar as mulheres ou não darem voz. Isso eu acho que existe. Giovana. Aí a gente tem que encontrar o meio do caminho, o caminho do meio, né? Você não concorda que a mulher é menos objetiva para falar? Isso não é uma coisa que eu reparo, não. Eu não acho que a mulher é mais prolixa. Eu já vi aquela cara insuportável. Meu Deus do céu. Isso aí não bate muito, não. Talvez é uma percepção aí, sei lá, não sei se outros compartilham, mas talvez seja um fato não tão relevante, mas eu não... Ou talvez as que você ouve falar já se adaptaram para falar corretamente. Não sei, mas eu não... E desenvolver essa capacidade, porque senão também não sobreviveriam ou não estariam onde estão. É um pouco disso, entendeu? Por exemplo, mulheres juntas. Tem 5 conversas ao mesmo tempo e a gente consegue e acha que foi ótima a reunião. Se fizer uma reunião assim com mais homens, há uma sensação dos homens que não foi uma reunião efetiva, porque ela não teve uma estruturação, início, meio e fim, de uma maneira mais estruturada e ordenada, como normalmente é a preferência masculina, que é diferente da preferência ou do hábito feminino.
Então, é só isso. Não sem crítica, só estou dizendo uma realidade. Uma vez alguém falou uma coisa que parece uma piada, e parece até um demérito, e não é absolutamente. Que o modelo mental do homem é assim, você vai falar sobre um assunto, o assunto é economia. Então, ele tem no cérebro, tem um monte de gaveta, ele abre a gaveta de economia, tira a pasta, põe na mesa, e começa a ler economia. Opa, peraí, agora passou para esporte, peraí, deixa eu guardar a gaveta, pega outra gaveta, põe... E o da mulher é uma bolsa, tá tudo misturado, tá certo? Mas isto é uma riqueza, gente. Isso não é... Porque o homem ele é tudo assim, ele pega por assunto, ele é racional, ele vai seguindo, quer dizer, ele consegue raciocinar o tema assim, como eu falei do tangível versus intangível, aquilo que é mais sensível, que é mais tangível. E a mulher consegue capturar, tá certo? Naquele momento e tirar a discussão daquele ponto. E isso para mim não é algo que é ruim, tá certo? Porque ela realmente consegue enxergar coisas sobre uma outra ótica, tá? E isso é interessante. Esse modelo ordenado, racional, que é o modelo de engenheiro, né? Ele quebrá-lo é um fator excelente, ele é excelente. Eu não estou dizendo que com isso você vai quebrar a reunião, você vai quebrar a ordem, você vai desmontar a discussão, não estou. É que essa discussão feita dessa forma, hoje ela já não atende mais esse mundo que está aí, não atende mesmo, tá? Então, é muito interessante. Mas, Pipose, só para dar uma fechada aqui, a questão não é uma cabeça de engenheiro, é uma cabeça masculina. Eu sou jornalista e sou assim mesmo. Enfim, o pessoal diz por aí que as mulheres são polígamas na hora de conversar e os homens são monogâmicos. É mais ou menos uma coisa assim, né? O homem consegue falar uma vez, um assunto de cada vez, e a mulher consegue transitar por vários ao mesmo tempo. Giovana, para a gente fechar esse assunto, você tem percebido alguma melhora nos conselhos nesse sentido ou não? Olha, Luiz, eu tenho visto sempre melhoras. Eu mesmo, se eu olhar um pouco para a minha carreira, tanto na hora como executiva, como conselheira hoje, eu percebi esse aspecto muito mais na gestão, porque é um ambiente aberto para todos, e aí na gestão talvez um ou outro não te dá atenção ou corta. Agora, conselho, sinceramente, me aconteceu uma vez e a minha reação eu achei que foi bárbara, porque eu acho que a gente também é muito treinado para ser conselheiro, a forma que fala, a forma que ouve. Então, tem muitos aspectos do conselheiro profissional mesmo que a gente acaba adquirindo. E uma vez eu fui cortada numa fala minha, e aí veio um homem e pá, já para cortar. Aí eu acho que o físico tem que falar. Então eu fiz assim, só um minutinho, deixa eu concluir o meu ponto de vista. Parou a reunião, todo mundo olhou e ele fez. E ele parou e eu continuei, porque se você não breca também na primeira, você vai ser sempre cortado. Então, eu acho que vai um pouco da disciplina que você impõe nos seus ambientes, né? Tem um pouco de preconceito em tudo isso, mas eu sempre acreditei que, dado alguma ação, você tem que colocar uma reação positiva naquilo, se aquilo é contrário ao que você deseja. Então, se você tem argumentações, tem toda uma tese para defender e alguém está te cortando naquela tese e você precisa concluir sem estar se estendendo muito, por favor, deixa eu colocar, deixa eu falar. E acho que a mulher também tem evoluído nesse aspecto, falando em evolução no sentido de aprender a dizer calma, que eu preciso continuar aqui a minha fala. E assim a gente vai seguindo. Giovana, e acho que nisso aí o papel do presidente do conselho como coordenador da reunião é muito importante. É muito importante. Realmente ter atenção com quem pediu, quem não pediu, quem vai falar. É curioso que no conselho da empresa, no começo, por todo o meu viés de CEO, eu tive uma dificuldade de adaptação grande. Eu era meio chairman, meio CEO, eu tomava as posições do CEO. Era uma coisa assim, bem, bem complexa que foi evoluindo. E o momento que eu mais evoluí foi quando eu fui presidente do IDV. Então, você imagina, eu tinha a Luísa Trajano do meu lado, de quem hoje eu sou, assim, super amigo, mas que na época a gente bateu de frente, tá certo? Porque realmente é uma pessoa que ela vai entrando. Espera um pouquinho, Luísa, agora é ele. Não, agora é ele. Mas espera aí, é importante, Luísa, espera um pouco, é importante tudo. Nós estamos falando de uma situação contrária, tá? Mas, de fato, é uma realidade que a Luísa é uma tremenda, uma líder, a grande liderança que a gente tem, a Luísa, tá?
Mas nessa hora não adianta, todo mundo tem que falar. E ali eu aprendi, porque todo mundo queria falar. Todo mundo ali é um líder, é um grande líder, é um CEO, é um dono de empresa. Tá? E eu acho que aprendi muito isso lá. E isso me fortaleceu muito para as nossas reuniões fazer algo que acabou sendo uma demanda dos próprios conselheiros. Fala, pô, vamos colocar ordem na bagunça. E aí eu passei a observar. E aí que você também observa a tendência, tá certo, que se tem de cortar mais o lado feminino. Embora, como eu falei, depois saber que vai ganhando prestígio, vai entrando em equilíbrio e tal, vai. Mas mesmo assim, faltou de observação. Gouveia, você queria falar alguma coisa? Acho que... Não, eu ia brincar um pouco com a Giovana, porque nada mais legal do que ser treinado domesticamente com 3 mulheres em casa. Então, de vez em quando eu vou cortar, ela diz, opa, para, aí espera um pouco e me ouve. Então, você tem um treinamento doméstico, um MBA diário em casa, é muito bacana. Aliás, Eduardo, eu vou sair desse nosso encontro aqui sendo fã da sua mãe. Parabéns, viu? Ela te disciplinou muito bem. Ela teve um papel preponderante na minha formação, na personalidade. Enfim, ela foi essencial. As mães pernambucanas sempre têm essa grande característica, né? Bom, a família com a família forte. Eu brincava muito com o papai de vez em quando. Disse, papai, reage um pouco aí, velho. Eu já adulto, eu disse, reage. Não, deixa ela mandar e eu faço o que obedeço e a gente vai junto. Aqui tá tudo bem, entendeu? Então, papai era o cara sábio e mamãe era a grande inspiração. Você não tem mérito nenhum de hoje saber realmente lidar com essa diversidade. Mérito tenho eu, que tive 3 filhos homens e 6 netos homens. Aí que eu quero ver. É um mundo que eu não tenho ideia. A mãe para falar... É verdade. O Pipose é o verdadeiro autodidata da turma, então. Né? Aí que eu quero ver você defender a diversidade, aí que eu quero ver você ser parceiro das mulheres no trabalho, aí que eu quero ver, porque o governo é fácil. Mas aí você tem a Kika, maravilhosa, me acompanha. Você tem a Kika do lado, minha amiga maravilhosa. Todo dia eu estou falando com a Kika. Agora eu tenho a Silvia Leão, que acho que também foi parceira de alguém aí, agora mesmo com a Silvia. É mega parceira, porque a parte de pessoas da empresa, eu diria que são as 2 pessoas mais próximas de mim hoje. A Silvia é pré-conselheira, que ela está no comitê, mas já sabe que vai estar no conselho. Tá? E para mim, são as pessoas mais próximas que eu tenho hoje para trocar ideia direto. Tá? E tá vendo, eu não sou que nem o Gouveia, que tem essa molezinha de lidar com mulher, tem que aprender a lidar, sabe? Eu já lhe admirava muito. Eu já lhe admirava muito. Agora, então, você não teve o MBA que eu tive, então, velho, você tem um valor muito maior do que eu imaginava ter, viu? Bom, pessoal, eu vou dar uma amarrada aqui no final, porque, afinal de contas, a gente já está com 1h39. E, antes de encerrar, eu vou pedir para o Flávio Batel fazer um comentário final. O comentário final que é o seguinte, ao contrário, sem pós-doc fajuta, o Gouveia teve MBA com a mãe e está tendo pós-doc com a Dona Elisa, porque a Dona Elisa bota ordem nesse cara, e esse cara ia para a diversidade nem que fosse na marra, conhecendo a Dona Elisa. É verdade. Mas eu quero agradecer a oportunidade. Mal de Elisa, é mal de Elisa. Conheço, isso aí corta um riscado, ia ser diversidade na marra em casa. Então, agradecer a oportunidade. Nós temos aqui na Solstic 5 conselheiros consultivos, homens. Agora a gente está contratando uma conselheira consultiva mulher para equilibrar um pouquinho, para fazer parte dos processos. Outro dia eu escutei de um cliente nosso de Sinop, Mato Grosso, falou assim, rapaz, tu só traz aqui conselheiro homem, não sei o quê, esses caras, traz uma mulher aqui que vai olhar com mais cuidado o meu negócio. Então é isso, quero agradecer, uma boa noite e parabéns a todos aí. Uma aula hoje para mim. Valeu. Bom, então eu queria agradecer a todos os nossos web espectadores que ficaram com o Money Report até agora. Muito obrigado a todos os nossos debatedores, Giovana, Eduardo, Cláudia, Piponzi, também o nosso convidado especial, Flávio Batel, e também agradecer a Atmo pela sessão da plataforma. Money Report fica aqui. E eu gostaria de lembrar a todos que no dia 21 de julho, Money Report e a revista Exame vão fazer um fórum digital Reconstruindo o Brasil. Nós teremos 10 horas de conteúdo pela internet, através da plataforma do YouTube, e através dessas 10 horas nós vamos juntar autoridades e empresários também para falar sobre os caminhos que nós precisamos percorrer para superar os desafios da pandemia.
Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Semana que vem nós vamos retomar o nosso ciclo de debates virtuais. Até logo.